Olá, olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um videozinho nesse canal. E nesse vídeo você vai aprender o passo a passo para estudar matemática para o Enem, o guia completo para você nunca mais travar em um exercício e conseguir a sua aprovação pela prova de matemática do Enem. Então, vem comigo. Show de bola! Antes de mais nada, você já sabe o que você tem que fazer, né? Você tem que curtir esse videozinho, se inscrever no canal, ativar a notificação, porque você sabe que aqui é conteúdo pedrada. Já curtiu? Já se inscreveu? Aumenta a probabilidade de você passar na prova. Você sabe disso, que tem uma magia do checkmate por trás. Nesse videozinho aqui eu vou estar te passando 6 passos, passo a passo, o guia completo para você estudar a partir de agora, do zero, matemática para o Enem, conseguir mais de 800 de sua aprovação. E o quinto passo, a maioria das pessoas nem sabe. O quarto e o quinto, principalmente o quinto passo. E o porquê que eu resolvi fazer esse videozinho aqui? Deixa eu te passar uma imagem muito clara. Você concorda comigo que tem pessoa que, vamos supor que a pessoa estuda 2 horas de matemática por dia. Ela vai estudar um mês e vai ter um resultado X. Tem pessoas que vão estudar 6 meses e vai ter o mesmo resultado. Tem pessoas que vão estudar 1 ano e meio, 2 anos e vai ter o mesmo resultado dessa pessoa que estudou X. Por quê? Por causa da forma que a pessoa estuda. Por causa do método que ela utiliza. Ah, Felipe, existem outras variáveis, até mesmo, tipo assim, o que a pessoa já estudou antes disso? Sim, tem outras variáveis, o ensino fundamental que ela fez, mas o principal é o método que ela utiliza. E o que acontece? Essas pessoas que estão aqui estudando 1 ano e meio, 2 anos, para ter o resultado dessa pessoa, ela não sabe que ela está estudando errado. Ela acha que ela está estudando certo, até porque se ela soubesse que ela está estudando errado, que ela vai gastar mais tempo, o que ela faria? Ela não faria isso, ela mudaria. Ela fala, nossa, eu estou estudando, tem uma forma muito melhor de estudar, então eu vou estudar aquela outra forma. E é isso que eu quero apresentar nesse vídeo aqui. As pessoas que começam a estudar matemática comigo simplesmente falam, caramba, o resultado que eu tô tendo com você em 2, 3 meses é o que eu não tive no ensino médio inteiro. É o que eu demorei 2, 3 anos. O que eu aprendi com você em uma live é o que eu aprendi um ano inteiro para fazer exercício. Então, simplesmente por quê? Porque tem um método por trás. E o método ensina você a mandar bem na prova de matemática do Enem. E eu quero te ensinar o passo a passo aqui. Você que tá aí nu e cru, ou até mesmo tá um pouquinho mais avançado, você tá pensando, tá, velho, eu quero avançar mais. Como é que eu sei se eu tô no caminho certo para mandar bem na prova de matemática do Enem? Então, vamos começar com o passo a passo. A primeira coisa que você tem que fazer é conhecer a prova do Enem. Felipe, conhecer a prova do Enem, como é que funciona isso? Seguinte, eu faço o Enem desde 2011. Então, eu fiz 2011 no terceiro ano do ensino médio, depois fiz 2012, 2013 no curso de pré-vestibular, entrei na faculdade em 2014. Desde lá, eu faço o Enem desde 2011 até 2023. Estou aqui. Mais de 11, 12 Enems que eu já fiz. E o ponto é, todo ano eu aprendo alguma coisa sobre essa prova. Preste atenção numa coisa, eu quero que você saia desse vídeo aqui pelo menos com esse elemento, tá? Tem vários importantes, mas sai com alguma coisa em mente. A primeira coisa é, aprender matemática é totalmente diferente de aprender matemática para o Enem. Felipe, mas não tem diferença? Tem diferença? Lógico que tem diferença. Imagina que eu vou te ensinar 10 coisas aqui de matemática que você está vendo no ensino médio. Se dessas 10 coisas, somente uma cai na prova de matemática do Enem, por que você está aprendendo essas 9 coisas aqui? Tá vendo que não tem sentido? Porque não vai cair na sua prova, não vai mudar o seu resultado, não vai te levar à aprovação. Então o que acontece? Você tem que conhecer a prova do Enem. Quando você conhece a prova do Enem, você vai saber o que você tem que estudar, você vai saber o que não cai, como é cobrado, frequência que vai cair. Tudo isso vai envolvendo. Felipe, e como é que eu conheço a prova do Enem? Mas eu não conheço o Enem direito, porque tem muitas pessoas que acham que conhecem, mas você não conhece. Eu tô fazendo Enem tem mais de 10 anos, até hoje eu tô aprendendo algumas coisinhas, alguns macetes, alguns padrõezinhos, algumas pegadinhas, alguns extratores. Então você tem muito que aprender. Quanto mais você conhece a prova do Enem, quanto mais específico você é, maiores são suas chances de ser aprovado. Felipe, como é que eu faço? Vamos lá, você pode fazer as provinhas do Enem antiga. Você pode principalmente acompanhar o conteúdo aqui do canal. Por quê? Porque aqui eu falo de matemática para o Enem. Então você vai estar por dentro do que vai estar caindo, beleza? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é domine a matemática básica. Felipe, muitas pessoas falam que eu tenho que dominar a matemática básica. Você concorda com isso? Só que você não sabe nem o que é a matemática básica para o Enem. Por quê? Matemática básica, cada um fala uma coisa. A matemática básica é estatística, geometria plana, geometria espacial. Não. Matemática básica para o Enem não é isso. Matemática básica para o Enem, você pode anotar aí, é o quê? Unidade de medida, razão e proporção, escala, porcentagem, matemática financeira, interpretação de gráfico e questõezinhas de lógica. Isso aqui envolve 40% da sua prova. E não é somente
Porque é muito importante para o Enem essas matérias. Sim, é muito importante, 40% da sua prova é isso. Mas essas matérias servem de base para você aprender outras matérias. Você não vai conseguir fazer vários exercícios de geometria plana e geometria espacial se você não entende porcentagem. Se você não sabe fazer uma regra de 3 simples. Então você tem que estar dominando nisso. E qual que é o erro muito comum? As pessoas, elas não dominam esse conteúdo de matemática básica, ou seja, já vão deixar de acertar várias questões do Enem por causa disso diretamente, mas quando chegar em outras matérias tem dificuldade de assimilar o conteúdo, fica travado e acha que é burro, acha que tem problema. Não, é porque você não dominou a matemática básica. Lembra que matemática é como se estivesse construindo um prédio. Se tem um andar que tem defeito, não tem como você construir o de cima. Vai desmoronar, filho. Então você tem que voltar no andar anterior, dar uma consertada lá, ver o que está faltando, olhar suas lacunas ali, beleza, consertar e vai para cima. E a base é matemática básica. Então não tem como você avançar sendo que você não tem a base. Tranquilo, segundo passo, aprender a matemática básica. E eu não posso deixar aqui de falar uma coisa muito importante. Toda segunda-feira, 7 horas da noite no canal, tem lives. E nesse momento que eu tô gravando o vídeo aqui, estão rolando lives de matemática básica. E a gente sempre deixa as lives de matemática básica salvas, tá? Felipe, eu quero entrar, como é que eu sei? Eu quero ser avisado, eu quero receber os materiais. Eu vou deixar o linkzinho aqui na descrição para você entrar no grupozinho das lives para você ser notificado. A gente já ensinou unidade de medida, razão, proporção, escala. O próximo seria porcentagem. Mas essas 4 lives vão ficar salvas, então se você está vendo esse vídeo aqui agora e você não assistiu nenhuma, pode ir lá assistir essas lives e depois acompanhar as próximas lives, beleza? O terceiro passo é: faça exercícios. 20% do que você vai aprender é na aula teórica. E olhe lá, se você estiver mais avançado, a porcentagem diminui ainda, tá? O restante você vai aprender a fazer exercício. Felipe, isso eu já sei. Pô, todo mundo fala matemática, você vai aprender fazendo exercício, tá tudo bem. Olha só, a primeira coisa, quando eu dou uma live, por exemplo, eu sempre ensino a parte teórica, né? A maioria das lives o pessoal só ensina a parte teórica, nem coloca exercício. Eu ensino a parte teórica e coloco exercício pro pessoal fazer. Por quê? Porque você aprende. Porque se eu só ensinar a parte teórica, quantas vezes isso já aconteceu com você? Eu tenho certeza, isso já aconteceu comigo. Você assiste uma aula e falou assim: nossa, bom, eu tô entendendo tudo. Aí te dá um exercício e você fala: agora eu não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada. Não tô conseguindo fazer isto. E você buga. Você dá uma bugada. Por quê? Porque você vai realmente assimilar aquele conteúdo, as informações vão juntar, vão assimilar até virar um conhecimento quando você coloca em prática. Entende? Quando você assiste uma aula, você está entendendo, se você estiver de fato entendendo. Depois, a parte mais profunda é você compreende, ou seja, você está assimilando aquilo. Quando você assimila, aquilo passa a ser um conhecimento seu. Já está integrando a sua consciência. Então, quando você está assistindo uma aula, você está entendendo. Você está, legal. Legal, você está unindo as informações ali. Quando você coloca em prática, você fixa aquelas informações e aquilo transforma em conhecimento para você. Então você tem que fazer exercício. E na parte de matemática é mais importante ainda, beleza? Felipe, quais exercícios? Você não pode fazer quaisquer exercícios. Esse que é um problema grave. As pessoas falam assim: vou fazer exercício, vou procurar exercício na internet. Não é assim que funciona. O Enem, lembra que eu falei, conheça a prova do Enem? O Enem, ele segue alguns padrõezinhos. E os exercícios, ele tem toda uma estrutura. São exercícios contextualizados, que conta historiazinha. Por isso que muitas vezes você assiste uma aula, você entende a aula, mas quando você vai fazer o exercício também você buga. Por quê? Porque provavelmente a aula que você assistiu não é uma aula contextualizada, é uma aula analítica. Aí você chega no exercício e fala: não sei fazer nada. Então, isso também envolve, você tem que ter aula contextualizadas e fazer exercícios contextualizados. Felipe, o que são exercícios contextualizados? Que contextualiza, que vai contar uma historiazinha. Eu simplesmente não vou chegar para você e falar o seguinte: calcule o volume do cilindro. O Enem não é assim. Ele vai contar uma história que o Joãozinho comprou uma xícara, uma jarra de café, que tinha um formato cilindro, que o raio era 3 centímetros, que a altura era 12 centímetros. Ache o volume, a quantidade de litros que cabe nessa jarra de café. Ele vai contar toda uma historiazinha, tá? Então você tem que aplicar isso de forma analítica, como é que calcula o volume de um cilindro, mas você tem que entender de forma contextualizada. E você só entende com prática. Então quando você for fazer exercícios, eu sei que está sendo muita informação para você, mas já vai te dar um guia, é um passo a passo. Você pode assistir esse vídeo mais de uma vez, porque isso aqui vai te orientar e vai te levar nos 800 mais e vai te levar a aprovação para você nunca mais precisar fazer a prova de matemática do Enem. Tá entendendo isso que eu tô falando para você? É isso, filho, eu tô aqui gravando o vídeo pro seu bem. Você ainda não curtiu o vídeo, você não se inscreveu pra live e eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Então relaxa, selecione os exercícios, faça exercícios de fixação, que são aqueles mais analíticos, só um pouquinho, só pra você fixar o conteúdo. Depois contextualizado, depois você faz alguns complementares para você preencher as suas lacunas de conhecimento se você estiver mais avançado, beleza? Então você tem que saber o nível que você tá também. Tranquilo, bora pro quarto passo. O quarto passo, que é um dos mais importantes de todos, é você entender os padrões do Enem.
Tudo que eu tô falando aqui, a maioria das pessoas nem sabe, né? Ou acha que sabe. Esse que é o problema da maioria delas. Mas o quarto passo aqui não existe na internet. Não existe em lugar nenhum. Que são os padrões do Enem. Ah, os padrões do Enem. Eu poderia ficar aqui 2 horas falando sobre os padrões do Enem. O que eu quero que você entenda sobre os padrões do Enem é várias questões. Você não precisa nem saber matemática. Eu te ensino um padrãozinho e falo assim, ó. O Enem, todo ano, ele cobra isso aqui, esse padrãozinho. O que você precisa fazer para resolver é só isso aqui, ó. Faz isso, isso, isso. Só que todo ano vai cair. Então, quando você chegar nessa questão, você não precisa saber nada. Você só precisa repetir esse passo a passo aqui, ó. Isso, isso, isso. Isso é um padrão. Aí você não sabe nada de matemática. Eu te ensino esse padrão, como todo ano sempre cai, você consegue resolver. No Enem, no mínimo, 50 a 60% das questões, elas são repetidas, com o mesmo raciocínio. Ou seja, isso já é um padrão muito forte. Se eu te ensino isso, você já vai preparado. Você treina para 50 a 60% do raciocínio, você vai chegar na hora da prova, você já garantiu isso para você. Tranquilo, uma mata na mão com açúcar. Só que aí, poderia ser só isso, que já é muita coisa. Você tá na frente da maioria das pessoas. Se você pegar 2 pessoas que não sabem nada, não sabe, tá aprendendo. Terceiro ano do ensino médio, tá ali engatilhando, taranã. Se você pegar essa pessoa aqui e colocar no cursinho pré-vestibular, esses cursinhos tem na internet, presencial, durante 2 anos, já trabalhei em vários. Você pega essa pessoa e põe 2 anos. Você aí, pega uma pessoa, você, comigo, em 1 mês, eu faço você ter mais resultado que essa pessoa em 2 anos de cursinho. Por quê? Porque eu sei o que vai estar na sua prova. Ela vai estar estudando 1 milhão de coisas, várias coisas que não caem, não sabe padrões do Enem, não sabe técnicas de chute, não sabe técnicas de resolução que nem envolve matemática direito, não sabe interpretar as questões do Enem, não entende a prova. Tem várias coisas que ela não sabe. Em 1 mês eu te passo isso e você vai fazer isso, você vai dar uma aula para essa pessoa. Então, eu estou tentando direcionar os seus estudos para isso. Você precisa de um método, você precisa entender o jogo. E para não prorrogar aqui, não estender demais, porque padrões de Enem são infinitos, são padrões de Enem nas alternativas, são padrões de Enem nas pegadinhas, nos distratores, tem muita coisa dos padrões de Enem. E para não estender além da conta, eu quero te fazer um convite. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te fazer um convite é irrecusável. Praticamente de 2 em 2 meses a gente faz um evento no YouTube. Toda segunda-feira tem live, mas a gente faz um evento. Esse evento vai se chamar O Jogo do Enem. Ele é 100% online, 100% gratuito e vai acontecer na próxima semana. Segunda, terça e quarta, 7 horas da noite, ao vivo. Não fica salvo. Então, se você quer entender os padrõezinhos do Enem, se você quer entender estratégia de prova, se você quer entender os principais erros, galera, comente. Eu clicaria aqui nesse videozinho e se inscreveria para esse evento, tá? Felipe, já me inscrevi para as lives, se inscreve para esse evento também, Felipe. São 2 coisas complementares que vão te ajudar a levar na sua aprovação. Beleza? Não vou estender aqui, não vou passar, não vou mais ao passo. Então, por que que passo? O 5º passo é você fazer simulado. O 5º passo é fazer simulado. As pessoas em geral não fazem simulado. Felipe, pra que eu vou fazer simulado? Se eu só fazer exercício. Presta atenção, quando você faz simulados, você consegue identificar várias coisas. Você preenche suas lacunas. Então quando você pega uma prova do Enem, você vai fazer, por exemplo, a prova do Enem regular, a prova do Enem PPL, você sabe o que tá faltando pra você. Caramba, eu fui fazer uma prova do Enem de 8 questões de geometria plana, eu acertei 2, errei 6 de geometria plana. Pronto, o que tá faltando de conhecimento a mim? Geometria plana. Você vai preencher lacunas, você vai assistir uma aula de geometria plana daqueles conteúdos, você vai fazer exercícios daquele conteúdo, de fixação contextualizada e complementar, e pronto, você preencheu uma lacuna. Se você preenche lacuna, você vai completão, você vai igual um tanque para a hora da prova. Não tem lacuna, não tem buraquinho. Você vai chegar arregaçando e a prova é sua. Entendeu? Essa parte? Então o simulado também serve para isso, só que o simulado serve para muito mais, que as pessoas não têm noção como é que funciona. Você tem que ter estratégia de prova. Quando você tem uma estratégia de prova, que eu não vou ensinar nesse vídeo aqui no canal, você pode aprender alguma coisa que eu vou estar ensinando a respeito, mas você faz simplesmente o seguinte: estratégia de prova. Você otimiza o TRE ao seu favor. Quantos alunos que eu recebi esse ano falando, velho, eu acertei 32, eu consegui 860 pontos. Ano passado eu não te conhecia. Eu acertei, sei lá, 23, minha nota foi 600, 580. Teve gente que acompanhou o conteúdo gratuito e falou, Felipe, eu acertei 2 questões a mais, aumentei 100 pontos. Por quê? Porque utilizou o TRI ao seu favor. Agora imagina você juntar as 2 coisas. Você aumenta muito os seus acertos e você utiliza o TRI ao seu favor. É aprovação, filho. É aprovação. Então, quando você está fazendo simulados, você está treinando essa parte de preencher suas lacunas, você está treinando essa parte de estratégia de prova. Além de você se conhecer, para você saber várias coisas que envolvem estratégia de prova também, mas o tempo que você gasta, por exemplo, para fazer um simulado, o que você precisa acelerar, o que está te tomando mais tempo, o que você tem que melhorar, e assim, tem várias coisas que também não vou aprofundar aqui. Mas faça.
simulados. E simulados direcionados, porque na internet tem 1 milhão de simulados fumados, que não tem nada a ver com o Enem. Te dá uns conteúdos aleatórios que não caem nada da prova e você acha que você tá mandando bem ou mal, não importa, mas aquilo não importa, porque não cai na prova do Enem. Aí você tá fazendo simulados aleatórios, aí também não faz sentido, tá? Então tudo isso, conhecer as padrões do Enem, fazer os exercícios, fazer simulado, conhecer essa parte de matemática básica, tudo isso tem que ser 100% específico para o Enem com método. Quanto melhor o método, o que é o método? O método é aquilo que te leva ao seu objetivo, é através de, a etimologia de método significa isso. Então se você tem um método, você chega naquele objetivo muito mais rápido. É isso que eu estou te passando aqui, um fragmento do método que eu ensino para os alunos. E o sexto e último passo, não menos importante, é do que adianta esses 5 passos se você não tem um dia a dia de estudo? Não importa nada, porque você não vai colocar nada em prática, você não vai estudar, você não vai fazer exercício, você não vai fazer simulado, você não vai entender os padrões do Enem. Então, o que você precisa entender é, o sexto passo, ele é o que te mantém no jogo, ele é a constância, ele é a perseverança, é o esforço que você precisa ter. A mesma coisa é o seguinte, você vai começar a treinar, você tem a melhor nutricionista do mundo, você tem a melhor academia, você tem o melhor personal, mas na hora de treinar, você não treina, você não vai na academia, você não come bem, você tem todas as informações, você falou, mas você não colocou o esforço, não adianta nada. Então você precisa ter isso, esse esforço para você manter no dia a dia estudando, manter uma constância. Agora vamos pegar o inverso. Quantas pessoas que têm esse sexto passo muito firme? Felipe, eu sou dedicado, eu sou comprometido, eu sou responsável, eu estudo o dia inteiro, acordo 7 horas da manhã, eu vou dormir 9 horas da noite, só que não conhece esses 5 passos antes. A pessoa vai mal, ela morre de estudar, é aquela pessoa que demorou 2 anos estudando, enquanto você, com 1 mês, com esses 6 passos aqui juntos, você tem um resultado muito maior do que o dela. Então tem que unir tudo. Quando você une, você simplesmente vai chegar nos 800 mais de maneira muito mais fácil, não vai precisar passar por essa dor, que é a reprovação que está acontecendo agora no começo do ano. Tem várias pessoas que não conseguiram passar, e é mais um ano de cursinho pré-vestibular. Beleza? Então fica aqui os 6 passos para você chegar nos 800 mais e ser aprovado na prova de matemática, no Enem pela prova de matemática, porque a prova de matemática é a prova mais importante. Espero que tenha gostado, não deixe de curtir esse videozinho aqui, eu te espero semana que vem no evento mais importante de todos os tempos. Abraço do Careca.